Boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Boa noite. Muito bem-vindos, o Vandrei, o Ailito. É uma alegria nós podermos estar conectados e compartilhando com todos as reflexões que o nosso companheiro Vandrei traz para nós nesta noite. Que o nosso Mestre Jesus esteja ao lado de cada um aqui presente neste momento, nos trazendo a sua alegria, sua paz para a noite de hoje. Nós cumprimentamos a todos os internautas, a todos aqueles que estão nos assistindo, e mais uma vez ao Vandrei e ao Ailito, presidente do SEAC. Logo já vamos iniciar a apresentação do nosso amigo Vandrei Mundim Ferreira. Vandrei é de Paranavaí, trabalhador do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, onde é conselheiro, tesoureiro, coordenador de grupos de estudos e expositor. E pela 8ª URI, União Regional Espírita, ele é multiplicador da mediunidade, foi presidente por 2 gestões e também é conselheiro da Federação Espírita do Paraná. E hoje o Vandrei vai nos trazer o tema Evolução, a Liberdade e as Minhas Escolhas. Eu convido a todos agora, para iniciarmos, fazermos uma prece, para que nós possamos sentir um pouquinho mais o nosso Mestre ao nosso lado. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nós pedimos a proteção para todos nós, aqueles que estão em seus lares, nos hospitais, nas cadeias públicas, que Ele vá até todos, transmitindo essa paz que Ele traz até nós. Pedimos, Pai, a ajuda do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, Mestre dos Mestres, que Ele nos ajude a compreender essa doutrina tão maravilhosa que foi trazida até nós. Pedimos a intuição do alto para o nosso amigo Vandrei, que as suas palavras cheguem até nós como bálsamos aliviadores. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos o privilégio do trabalho nesta caminhada, do trabalho no nosso centro espírita e no movimento espírita. Derrame, Senhor, as suas bênçãos sobre todos nós e coloque em nossos corações a condição certa para germinar a semente do teu Evangelho. E assim, Pai, certos do teu amor para com todos os seus filhos, nós pedimos por todos que estão passando por este momento tão difícil, através desse vírus que está ceifando vidas de familiares tão queridos por todos nós, amigos, os parentes, dos amigos, e assim, que o Senhor alivie as dores de todos aqueles que estão devolvendo seus entes para o mundo espiritual. A tua misericórdia, pedimos que a tua luz se faça presente em todos os ares aqui representados. Que assim seja. Agora, nós vamos passar a palavra ao nosso querido amigo irmão Vandrei, para que ele nos traga a sua reflexão na noite de hoje. E convidamos a todos que continuem com a gente até o final. A palavra é tua, Vandrei. Obrigado. Boa noite, Esther. Boa noite, Ailito. Boa noite aos amigos internautas que estão nos acompanhando neste momento pelo Facebook, né, do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Cianorte. E para mim é uma gratidão enorme, mesmo que à distância, poder saber que estamos unidos através dessa tecnologia, principalmente para conversarmos um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre Jesus, né, sobre essa doutrina que vem trazer para nós
né, informações que nos tiram a dúvida sobre os objetivos da nossa existência, né, do porquê estamos aqui, qual o nosso papel diante das inúmeras experiências que nós vivemos em nossa vida. Essa noite, como já anunciado pela Esther, nós vamos estar trabalhando sobre o tema a evolução, a liberdade e minhas escolhas. E eu vou trazer algumas apresentações, alguns slides, né? Até pediria para a Esther para colocar na tela para nós aí os slides, Esther, fazendo um favor, ao qual nós vamos trazer alguns textos, né? Vamos fazer algumas reflexões em cima desses textos do Espiritismo, para daí nós trabalharmos bem essa questão dessa nossa capacidade que nós temos de fazer escolhas, né, e percebermos que ser feliz ou não ser feliz está em nossas mãos, né? Nós fazemos a escolha de um dia alcançarmos a felicidade, aquela felicidade que o Cristo disse não ser deste mundo, né? E estava certo, não será aqui que nós vamos alcançar a felicidade, né, na sua totalidade, mas que depende dos passos que nós daremos aqui na Terra, um dia alcançarmos essa felicidade, quem sabe, em uma outra esfera superior à Terra. Bom, entendemos, através do Espiritismo, que quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós buscamos informações, conhecimento acerca da nossa existência, acerca do mundo em que nós vivemos, das leis que regem esse mundo, é claro que se torna muito mais fácil, muito mais simples para todos nós caminharmos por esse planeta de forma mais segura, né? Sabermos compreender o porquê vivemos momentos de dificuldades e de dor, né? E trabalharmos de alguma forma para tentarmos amenizar o impacto na nossa alma de tudo aquilo que nós vivenciamos, ok? E saber escolher bem, saber analisar bem quais ações nós devemos ter, que pensamentos nós devemos ter, é de fundamental importância. O Espiritismo vem trazer inúmeras reflexões a este respeito, mas nós gostaríamos de começar ali com o texto da Revista Espírita, aonde Allan Kardec vai nos trazer a seguinte reflexão. Há uma grande lei que domina todo o universo, é a lei do progresso. Ou seja, é em virtude dessa lei que o homem, criatura essencialmente imperfeita, deve, como tudo quanto existe em nosso globo, percorrer todas as fases que o separam da perfeição. Quando nós fazemos um estudo do espiritismo, nós compreendemos que o nosso grande objetivo, quando adentramos a Terra, é o de chegarmos à perfeição. Mas para chegarmos à perfeição, nós necessitamos percorrer determinadas fases, né? Nós temos a necessidade de vivenciar determinadas experiências para conseguirmos chegar a essa perfeição. O progresso é uma lei. Todos nós vamos progredir. Querendo ou não, nós vamos progredir. Nós podemos até permanecer estacionados por um tempo no que tange o nosso progresso moral, pois que o intelectual, ele se dá pela simples observação das coisas. Mas chegará um momento que as leis vão me impulsionar. Se eu escolho ficar parado, se eu escolho permanecer estacionado no que tange o meu progresso. Existem formas, né, de chegar a essa perfeição. Pela escolha sensata de vivenciar cada experiência, cavucando novos conhecimentos, e através desse conhecimento, impulsionando a minha ação, direcionando a minha ação à prática do bem. Desta forma, eu estarei realizando um progresso, realizando a minha evolução com base no amor,
porque estarei vivenciando as leis de acordo com os seus limites, de acordo com o que elas solicitam, ou eu posso me manter estacionado, fazer escolhas contrárias às leis, e naturalmente o progresso, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se dar. Eu terei que voltar ao caminho do bem. Aí é que vem a dor, é que vem o sofrimento. Então nós temos sempre a escolha. Eu vou realizar esse progresso com a prática do bem, através do amor, ou eu vou realizar esse progresso através da dor. Se eu persisto, se eu insisto em permanecer no caminho do mal, ou estacionado no que tange o progresso moral, as leis vão me impulsionar de alguma forma, novamente, ao caminho do bem, ao caminho do progresso. Então vejam só, a lei do progresso, ela existe. Se eu acredito ou não, ela está agindo, e eu vou ter que progredir. Somos espíritos imperfeitos, temos que chegar a um certo grau de perfeição, mas temos que percorrer determinadas fases, né? Temos que viver determinadas experiências para chegar a essa perfeição. E continua lá os espíritos. Sem dúvida, Deus sabe quanto tempo cada um levará para chegar ao fim. Veja, sem ferir o nosso livre-arbítrio, Deus sabe quanto tempo nós levaremos para chegar à perfeição. Mas a pergunta que eu faço, e nós? Sabemos quanto tempo nós levaremos para chegar a essa perfeição? Normalmente a resposta, ela é clara. Não, nós não sabemos, né? Nós não temos ideia de quanto tempo nós levaremos para chegar a essa perfeição. Mas Deus o sabe. Agora nós gostaríamos de abrir aqui um parênteses, até para nós começarmos a refletir um pouco sobre essa questão do tempo. E a primeira pergunta que eu gostaria de trazer à reflexão é: o que é o tempo? O que nós entendemos por essa palavra, né? O que significa o tempo para nós? Né? Há aqueles que vão dizer, né, que tempo é dinheiro, né? Há aqueles que vão trazer outras definições a respeito do dinheiro, que o tempo é uma unidade de contagem que me dá a percepção da hora que é, quando eu devo ir a tal lugar, quando eu não devo ir, enfim, para que eu me movimente, para que eu me ajuste a uma certa disciplina aqui na Terra. Mas o que realmente é o tempo? Santo Agostinho, em sua obra Confissões, ele vai dizer o seguinte: certamente nós o entendemos suficientemente bem quando falamos nele. O que é, então, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu o sei. Mas se eu desejo explicá-lo a alguém, simplesmente não sei. Vejam só, Santo Agostinho vai trazer uma reflexão a respeito dessa definição do tempo, tentando demonstrar que é muito complexo explicar o tempo. E se realmente a gente tentar buscar explicações científicas, né, a esse respeito, é claro que nós teremos uma grande dificuldade. É claro que existem muitos pensadores que já compreendem muito bem essa questão do tempo e do espaço, né? Compreensão que nós não carregamos ainda na intimidade, mas que nós gostaríamos de trazer nesta noite uma definição. Uma definição que nós buscamos ao longo, né, da história e encontramos como definição do tempo o seguinte: tempo é vida. Quando eu encontrei essa definição, é claro que essa definição ela bateu muito com aquilo que nós compreendemos a respeito do Espiritismo, pois que quando nós adentramos o mundo material, nós estamos sujeitos a essa contagem do tempo, nascemos e temos um momento em que nós vamos morrer, que nós não sabemos quando, mas a certeza que nós temos é que todos nós um dia, enquanto corpo material, iremos morrer. O espírito sobrevive à morte do corpo, pois que o corpo é somente um instrumento do espírito, serve como ferramenta, como um veículo, enquanto o espírito está aqui na Terra. Então vejam, tempo é vida. Essa vida enquanto estamos aqui no mundo material, pois que a verdadeira vida do espírito, ela é única, que horas ele está no mundo espiritual vivendo determinadas experiências, ora no mundo material vivendo outras experiências.
enquanto nós estamos fora desse contexto material, enquanto espíritos, ou seja, no mundo espiritual, nós estamos fora dessa contagem do tempo. Pois que o espírito é imortal. Quando nós adentramos ao mundo material, nós criamos ali uma linha do tempo, uma contagem que se inicia no momento da concepção e se encerra no momento da morte do corpo físico, que nós trazemos aqui até uma forma de ilustrar, né? O momento do nosso nascimento, as experiências que nós vivemos ao longo da vida, e depois nós temos ali a morte do corpo físico. Essa é a linha da nossa vida, a linha da nossa existência terrena. Nascemos, vivemos experiências, e depois chegamos ao momento que nós chamamos da desencarnação, da morte do corpo físico, do desenlaçar do espírito do corpo, ou seja, é o momento em que o espírito deixa esse mecanismo material, deixa o corpo, né, esse veículo que lhe serve para vivenciar experiências quando aqui na Terra. Mas vejam só, quando nós paramos para pensar no tempo, o que existe de mais importante nele? Essa contagem que existe do início do nosso nascimento até o momento da morte do corpo físico? Ou o mais importante é o que eu estou fazendo deste tempo de vida que eu tenho aqui na Terra? Ou seja, é mais importante a contagem. Eu vou nascer hoje, vou morrer com 80 anos de vida. É mais importante essa contagem do tempo. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos. Ou é mais importante as experiências que eu estou vivenciando ao longo desta contagem? Pois que o tempo ele existe e eu não tenho domínio sobre esse tempo. Mas uma coisa eu tenho domínio sobre as escolhas que eu estou fazendo ao longo deste espaço de tempo que eu tenho aqui na Terra. O que eu estou fazendo? Né? Que escolhas eu estou realizando nessas inúmeras experiências que eu tenho ao longo da minha linha da vida enquanto aqui na Terra? Vejam só, imagine que eu sou um adolescente, estou ali, né, prestes a escolher qual será a minha profissão. Aquela profissão que vai me trazer o sustento ao longo de X anos de vida. Né? Vamos pegar aí, né, o tempo de vida médio do ser humano, aí, que seja 80 anos. Né? O que eu vou fazer que vai me trazer um sustento material ao longo de 80 anos? Vejam, a escolha que eu fizer pode me trazer os recursos que eu necessito ou não. Então vejam que existe mais importância nas escolhas que eu estou fazendo hoje e que essa escolha vai refletir no meu futuro do que propriamente na contagem. Às vezes ficamos tão preocupados com o futuro e esquecemos de viver o presente, fazendo boas escolhas, deixando de levar em consideração a lei de causa e efeito, que a escolha que eu faço na atualidade é o que vai ditar como será o meu futuro. Existem muitas pessoas que fazem o uso do álcool, por exemplo, e que chegam no final da vida, têm uma doença, e dizem não ter escolhido viver aquilo. E nós nos questionamos, como não? Essa doença que eu estou tendo agora foi em decorrência do abuso que eu fiz do álcool, ou do tabaco, ou de qualquer outro vício, até mesmo da gula, do excesso da alimentação. E que agora eu vivo reflexo de uma lei, causa e efeito, ou seja, uma escolha que eu fiz lá no passado, que naquela época era presente, e que vem refletir no meu futuro. Vejam só a importância da escolha, a importância do livre-arbítrio.
mas quando mal refletido, pode nos levar a consequências que nós não gostamos, mas que são necessárias para uma reparação ou para que nós possamos entender que aquele caminho que nós tomamos lá no passado não é o melhor caminho. E que em uma nova experiência no futuro, eu tenha como base uma experiência ruim para não cair mais no exagero ou então no mau uso de determinados elementos materiais que nós encontramos aqui na Terra. Existem inúmeras escolhas que nós fazemos, que nós podemos fazer, e que pode refletir no meu corpo material. Aí alguns dizem, mas fulano passou a vida inteira bebendo e nunca morreu de nenhuma doença causada pelo álcool. Mas na próxima encarnação já pode nascer com esse problema, acompanhando a sua existência, como experiência que ele mesmo há de escolher para conseguir realizar o progresso que ele deseja, para chegar à felicidade que ele tanto quer, que aqui na Terra nós não encontramos. Então, meus amigos, tempo é vida, mas o tempo tem um valor maior quando nós vivemos o presente, o momento e agora, refletindo as nossas escolhas que vão determinar o nosso futuro, do que propriamente com essa contagem que às vezes nós nos utilizamos para disciplinar determinadas áreas da nossa vida. Tenho que acordar determinadas horas, para estar determinado horário no trabalho, para depois ir para a escola, para tal hora estar ali, está lá. Então, veja, o tempo ele não tem só esse significado da contagem, mas é uma oportunidade de vivência de experiências. É mais importante nós focarmos no que estamos fazendo agora do que propriamente ficarmos preocupados. Qual é o dia que vou morrer? E assim por diante. Existem determinadas pessoas que, pelo medo da morte, por achar que vai morrer cedo, vai abrindo mão de determinadas experiências. Mas nós nunca devemos abrir mão das experiências e das oportunidades. Nós temos é que agarrá-las e fazermos boas escolhas quando elas surgem, né, diante de nós. Agora a pergunta é, como fazer boas escolhas, né? Mais adiante nós vamos trazer, né, uma ideia prática, né? Pelo menos eu julgo ela prática, para que façamos uma reflexão, né, e tentemos levar para o nosso dia a dia. Enfim, continuam os espíritos. Mas como todo progresso deve resultar de esforço tentado para o realizar, não haveria nenhum mérito se o homem não tivesse a liberdade de tomar este ou aquele caminho. Com efeito, o verdadeiro mérito não pode resultar senão de um trabalho operado pelo espírito para vencer uma resistência mais ou menos considerável. Vejam só, nós temos o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolha a partir daquilo que eu sou. É óbvio que a minha liberdade ela é limitada a partir daquilo que eu sou. Eu não tenho como fazer escolhas não tendo conhecimento ou bagagem suficiente para realizar aquela escolha. Por exemplo, para aqueles que são profundos conhecedores de física quântica, se eu pedir para que eles façam uma reflexão a respeito da física quântica, eles terão a liberdade de fazer essa reflexão. Agora, no meu caso, que não sou nada conhecedor de física quântica, eu não teria a liberdade de fazer essa reflexão. Então, de certa forma, minha liberdade está limitada àquilo que eu sou. Assim se dá também nas ações. Eu vou agir com base naquilo que eu sou. Eu não tenho condições de agir com base naquilo que eu não sou. Se eu não tenho conhecimento para agir em determinadas áreas, eu não tenho como agir, como realizar aquilo. Para algumas pessoas, para aquelas que sabem nadar, se jogar no rio ou no mar, isso não é nenhum problema. Ele tem a liberdade, porque ele sabe nadar. Corre determinados riscos, é óbvio, mas é claro que a sua experiência lhe permite aquela realização, aquela ação. Para aqueles que não sabem, o risco aumenta muito mais, né? Então vejam só, às vezes eu vou tolindo a minha liberdade por não ter o conhecimento ou não ter aquela capacidade. Então eu vou agir com base sempre naquilo que eu sou. Eu vou pensar ou agir com base naquilo que eu sou.
É claro que para que a gente chegue, né, à perfeição, à felicidade que nós tanto desejamos, exige um esforço. E que esforço é esse? Estudar, buscar conhecimento. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, maior a nossa liberdade de pensamento. E também de ação, porque eu sei o que estou fazendo, eu já tenho a teoria. Vou viver determinadas experiências para que aquilo se torne um hábito, né, se torne mais real, se concretize. Então, veja, eu vou ampliando a minha liberdade. Quando nós reencarnamos, o livre-arbítrio, ele tem uma ligação íntima com este processo de escolha. Aquilo que eu tenho enquanto conhecimento e aquilo que eu tenho enquanto experiência, vivência, ação, é o que vai me permitir determinadas realizações, seja no campo do bem, seja no campo do mal. Não foi Deus que fez o homem mal, mas o homem que fez, em determinado momento, a escolha em ser mal. Ah, mas por que Deus o permitiu? Porque ele tem o livre arbítrio, a liberdade de escolher. Deus não pode e não vai interferir no nosso livre arbítrio. Já vi, né, por diversas vezes, fala de determinadas pessoas que se deparam com o resultado da guerra e perguntam: onde estava Deus? Por que Deus não interferiu? Por que Deus permitiu? Deus não pode interferir. Aquilo foi a escolha de alguém ou de algumas pessoas, a prática do mal. Que em um futuro, por conta da escolha e da lei de causa e efeito, terão que reparar esse mal. Aquelas ações que eles tomaram em um passado, no pretérito, é claro que elas vão refletir na história do espírito imortal em algum momento, em alguma vivência, em alguma experiência, que vai deixar claro para ele que ele não deve mais agir daquela forma. E ele também possa progredir, pois que todos nós iremos progredir, sejamos bons ou maus. Mas escolher fazer o bem ou escolher fazer o mal é uma escolha nossa. Muitos usam a desculpa no campo da sexualidade, né? Ou no campo da alimentação ou da gula, e dizem que a carne é fraca. Ah, mas a carne é fraca, é por isso que eu cedi. Não, não é a carne que é fraca. É o espírito que é fraco mesmo. Nós é que somos espíritos imperfeitos, ainda viciados, e que fizemos a escolha pelo excesso da alimentação ou pelo sexo desregrado, porque nós é que somos desequilibrados, seja em uma ou outra área. Porque dizer que a carne é fraca significa que Deus me fez propenso àquelas situações, e ele não me fez propenso. Ele me fez simples e ignorante, e eu vou escolhendo de acordo com as minhas experiências. Há a necessidade de um esforço. Uma é a busca do conhecimento. A outra, buscar agir de acordo com as leis que eu conheci. É claro que promover essa mudança interna, essa mudança de postura, para nós é um esforço, muitas vezes doloroso, pois que eu tenho que abandonar o meu orgulho, abandonar o meu egoísmo para tentar agir conforme as leis. Ah, mas se eu tenho que agir conforme as leis, eu não tenho tanta liberdade assim. Sim, em momento algum nós dissemos que o livre-arbítrio ele é absoluto. Ele é sempre relativo. Relativo de acordo com as nossas... de acordo com o nosso grau evolutivo. Quanto maior o nosso progresso, maior a nossa capacidade de agir, de fazer escolhas, maior será a nossa liberdade, mas sempre de acordo com as leis. Nunca será absoluta. Eu não poderei infringir as leis, porque se infringir, é claro que nós teremos uma resposta não muito legal. E é claro que as minhas escolhas têm que estar de acordo com elas. Quanto antes eu me decido por caminhar de acordo com as leis, o quanto antes nós seremos mais felizes. Não é assim aqui na Terra? Muitas pessoas infringem as leis.
Alguns podem até fugir às leis dos homens por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde podem viver as sanções dessas leis por terem cometido erro. É aí que vem a infelicidade, né? A tristeza, né? O arrependimento para alguns, para outros ainda não. Terão que viver muito mais situações difíceis para compreender que não deveriam fazer aquilo. Cada um viverá as suas experiências, cada um no seu tempo, no seu momento. Então, nós não podemos nunca comparar uma situação com a outra, porque cada espírito está em um grau evolutivo, em um momento de entendimento diferente do outro. O verdadeiro mérito não pode resultar senão de um trabalho operado pelo espírito, é um trabalho nosso. Deixar de ser imperfeito é um trabalho nosso. Para vencer uma resistência mais ou menos considerável, que resistência é essa? Nós mesmos. A resistência não é o mundo, não é o outro. A resistência está implantada dentro de mim mesmo, diante da concepção que eu faço do mundo, das pessoas, das coisas. É essa resistência interna que eu ainda carrego dentro de mim que eu tenho que vencer. O que não é fácil, como nós já falamos. Tá? O homem vai nos dizer, lá no Livro dos Espíritos, né, o homem não é fatalmente levado ao mal, como nós já falamos. É uma escolha, ele escolheu. Os atos que pratica não foram previamente determinados. É livre escolha. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Não é destino, foi uma escolha cometer o crime. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastada ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Tem algumas pessoas que falam assim, eu sou alcoólatra porque eu nasci numa família de alcoólatras. Não, você é alcoólatra porque você escolheu ser alcoólatra diante da experiência de ter nascido em uma família de alcoólatras. É claro que o exemplo da família também faz parte daquele contexto de prova que eu, que estou nascendo naquela família, tenho que viver. É uma prova. Agora, ser alcoólatra ou não ser, a escolha será sempre minha. Alguns dizem, eu sou criminoso porque eu nasci em uma família de criminosos. Não, eu sou criminoso porque eu sou um espírito imperfeito. Carrego essas deficiências dentro da alma e reencarnando em uma família onde o hábito era o crime, é óbvio que diante da prova eu acabei sucumbindo, né? Não consegui fazer a escolha de caminhar de acordo com as leis, mas ainda uma existência, né, tendo como base o crime, seja ele de que ordem for. Mas vejam, a escolha é sempre a nossa. É claro que os pais, né, que vivenciam a vida do crime terão responsabilidade pelo filho que se desencaminhou também para o crime. Ou seja, ambos vamos responder pelo que está acontecendo. Mas, Andrei, você falou lá atrás que você iria nos deixar uma forma um tanto prática para fazermos melhores escolhas. Sim, nós vamos trazer uma reflexão agora com base em Pavlov, né? Ele vai trazer uma teoria da decisão, experiências que ele realizou, né, com animais, né, e essas experiências depois foram estendidas aos seres humanos, e a forma como nós respondemos, mesmo como homens, é muito parecida com essa teoria, e nós temos os mesmos reflexos diante dos estímulos que a vida nos impõe, e é claro que diante desses reflexos nós temos que aprender a fazer escolhas. Então eu gostaria de trazer uma teoria, gostaria de trazer algumas informações, algumas reflexões e esse meio um tanto prático para que a gente possa fazer as melhores escolhas, ok?
Primeiro eu vou trazer a teoria da decisão enquanto sistema número 1, tá? Essa teoria, ela vai pressupor que para toda reação é necessário um estímulo, tá? Esse estímulo associado a um condicionamento, é claro que eu vou ter uma reação. Então, vejam só, vou tentar trazer um exemplo, vou tentar simplificar essa ideia. O que seria este estímulo? Nós agimos ou reagimos com base nos estímulos que nós recebemos fora do nosso mundo interior. Ou seja, eu, espírito, que estou nesse corpo material, eu tenho o meu mundo interior. Eu tenho um conhecimento, eu tenho determinadas experiências alojadas no meu mundo interior, ou seja, no espírito. Determinados estímulos que vêm de fora do meu mundo interior, através das nossas inúmeras relações, que normalmente eu vou captar pelos 5 sentidos do corpo material, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, enfim, seja qual for, né, o meu sentido, eu vou captar esse estímulo. Esse estímulo é o que me leva a uma reação, ou talvez a uma ação, mas nós vamos compreender melhor essa ideia da ação um pouco mais adiante. Vamos tratar sobre a reação agora. Então, quando, por exemplo, eu tenho fome, é porque algo me estimulou. Esse estímulo ele pode ter vindo do exterior, fora do meu mundo íntimo, ou pode ter vindo do meu mundo íntimo, ou do meu próprio corpo. Ou seja, o meu organismo, quando chega a determinados horários, é claro que ele vai se preparar para uma alimentação. É claro que eu vou sentir uma pequena dor no estômago, se já faz muito tempo que eu estou sem me alimentar. E isso vai me estimular a buscar uma alimentação. Um estímulo exterior, por exemplo, para aqueles que gostam da carne, né, quando eu sinto o cheiro daquela carne sendo preparada, um churrasco, por exemplo, é claro que aquilo vai me estimular, né, a sentir fome, a ter vontade de comer aquele alimento. Quando eu vejo um chocolate, quando eu vejo uma determinada bebida, né, muito bem elaborada, aquilo é um estímulo para que eu faça uso daquele alimento. Para aquele que tem o vício do alcoolismo, né, se sentir o cheiro do álcool, se visualizar o álcool, aquilo é claro que vai estimulá-lo a fazer uso do álcool. Então, sempre que nós vamos agir, é necessário determinados estímulos. É claro que se nós não recebemos estímulos, dificilmente nós vamos reagir. Quando eu estou muito bem alimentado, eu posso sentir o cheiro do churrasco, eu posso sentir o cheiro do chocolate, e aquilo às vezes não vai me estimular a fazer uso daquele alimento. Porque eu já matei, eu acabei de saciar a minha fome. Para alguns é diferente. Mesmo de barriga cheia, né, tendo satisfeito a necessidade do corpo físico, aquele estímulo vai levá-lo a reagir e fazer uso do alimento novamente. A gula. Então vejam só, o que vai nos dizer essa teoria? Quando esse estímulo está associado a um condicionamento, nós teremos uma reação. O que é esse condicionamento? Determinados estímulos, quando eu vou utilizar a palavra automatizar, tá? Mas a palavra mais correta é o condicionamento mesmo, mas eu vou me utilizar nesse momento da palavra automatizar só para tentar deixar mais clara a ideia. Quando eu já automatizei determinadas reações, só o fato do estímulo existir, eu já vou reagir, sem refletir no que eu estou fazendo. Tá? Se eu vejo um chocolate, eu vou comer, mesmo que eu já tenha comido excessivamente, porque aquilo me estimula. Eu não paro para refletir se aquilo vai me fazer mal, se aquilo vai me trazer um problema para minha diabetes ou não. Eu simplesmente vou reagir, eu vou comer, pronto, acabou. Eu não paro para refletir. Isso é um condicionamento. Por exemplo, quando nós estamos nos aproximando daquele sinaleiro que vai baixando as bolinhas, né,
pouco a pouco, o vermelho vai caindo pouco a pouco, né? Quando está o verdinho descendo pouco a pouco, quando está nos últimos 2 verdinhos, o que que nós fazemos? Nós pisamos no acelerador, nós aceleramos, nós nem paramos para pensar nas consequências da nossa ação. Pode ser que do outro lado esteja nas 2 últimas bolinhas vermelhas e o outro também acelere para passar, porque ele fala, já está fechando no outro ou já fechou, né? E às vezes cause um acidente. Veja, só o fato da gente ver que está nas 2 últimas bolinhas verdes, nós pisamos no acelerador. Todas as pessoas fazem isso? Não. Uma grande parcela das pessoas fazem? Sim, uma grande parcela das pessoas fazem. Isso é condicionamento. É só ver as 2 últimas bolinhas verdes, nós pisamos no acelerador. Tá? Isso é um condicionamento, que me leva a uma reação. Toda reação não pressupõe uma reflexão, porque eu reagi. Tá? Foi no susto, né? Eu fiz algo sem pensar, isso é uma reação. Toda reação pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Eu não tenho como saber, tá? Porque eu não parei para calcular qual vai ser o resultado da minha ação, porque eu não parei para refletir. Isso pode me levar a um resultado muito ruim, de repente um acidente que vai tomar boa parte do meu tempo, né? Talvez um acidente grave que possa me levar a ficar no hospital acamado ou até a morte do corpo físico, porque eu não parei para pensar. Estou para atravessar uma rua, um outro exemplo bem claro. Estou ali para atravessar a rua, né? Estou no meio da rua já. Eu escuto aquele barulho, né? Aquela freada. Quando eu escuto aquele barulho, o que a gente faz? Né? Alguns pulam, alguns correm, outros gritam e ficam parados no lugar. Isso são todas reações com base em um estímulo, o barulho da freada, e talvez uma buzinada que segue, né, ao freio do carro, né? Então vejam, são reações. Ninguém parou para refletir antes. A gente não tem nem tempo. É claro que quando o carro já está freando, eu não vou parar ali para ficar pensando, né? O que eu faço agora? Eu pulo para frente? Eu volto correndo para trás? Eu vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Fico parado no lugar? Qual é a melhor escolha? A melhor escolha era ter olhado para o lado direito e para o lado esquerdo antes de atravessar. Lá é que deveria ter sido a melhor escolha. Quando eu me coloco em risco, aí haja instinto para me salvar a vida. É o mesmo caso que nós falamos daquele que não sabe nadar e se joga no meio do mar. Então, veja só. Às vezes, um estímulo pode me levar a uma reação que me cause um prejuízo muito sério. Me lembro de uma história de uma mãe que não sabia nadar, e o filho pequeno também não sabia nadar, se jogou na piscina. Né? Quando ela viu que o filho tinha caído, né? Que as pessoas avisaram, seu filho caiu na piscina. O que ela fez? Ela nem pensou, ela simplesmente pulou na piscina. O que aconteceu? Começou a afogar os dois. Né? Até que outras pessoas que sabiam nadar pularam e retiraram. O que foi? Um estímulo, meu filho em risco, né? Ela nem parou para pensar, ela só reagiu, porque, é claro, nenhuma mãe quer deixar o seu filho em risco, mas ela não parou para pensar que pulando na piscina ela poderia se afogar e às vezes acabar de afogar o filho se ela abraçasse o filho. Que o mais sensato naquela hora é que ela pedisse para que alguém pulasse para salvar o filho. Seria uma ação mais acertada. Não estou falando que ela estava nem certa e nem errada. Eu só estou analisando, né, a experiência, um estímulo condicionado àquele instinto, né, que toda mãe tem, né, da maternidade, de proteger o filho, que leva ela a uma reação sem pensar, e ela faz. Pode dar certo, como pode dar errado. Não sabemos, porque não tivemos como calcular. Ok? É claro que tem muitas coisas que a vida vai nos colocar em determinadas situações, que o instinto, né, para nos proteger, é ele que vai agir, o racional vai ficar travado, né? Mas aí são as próprias leis, né, atuando para nos ajudar, para nos proteger naquele momento, ok?
A lei de conservação. Então, é claro que tem determinados mecanismos, né, ligados ao instinto, que vão nos levar a determinadas reações, porque nós ainda não somos evoluídos como Jesus para termos determinados raciocínios muito rápidos, para decidir o que fazer, né, com segurança, ok? Mantendo a segurança do corpo físico. Então, vamos lá. Acho que ficou clara a ideia aqui. Toda reação pressupõe um estímulo associado a um condicionamento. Toda reação, né, ou toda ação baseada em um condicionamento é sempre um risco. O mais sensato é o que nós vamos apresentar agora na teoria da decisão, o sistema número 2, tá? Aonde todo estímulo, mas agora associado a uma escolha, nós teremos uma ação. Veja que nós retiramos aquela bolinha do meio, que era o condicionamento, e substituímos ela pela escolha, tá? Nós teremos uma ação. Qual a diferença deste quadro para o quadro anterior? Toda. A todo momento, até mesmo para a ação, né, agora não estamos mais falando da reação, nós também somos estimulados. Mas quando eu sou estimulado, eu passo para um processo reflexivo, é claro que a minha ação será mais consciente, né, porque eu vou parar para refletir. O que eu devo fazer agora? Vamos voltar àquela ideia de atravessar a rua. Olha só, antes de atravessar, eu já sei dos riscos. Por mais que eu esteja preocupado, por mais que eu esteja com pressa, eu vou parar para refletir. Falar, olha, espera lá. Deixa eu dar condições para o meu corpo, né? Deixa eu dar condições para o meu espírito, né? É calcular, né, o que é necessário eu realizar para atravessar a rua. No momento de atravessar a rua, eu não sei se vocês já perceberam, mas nós fazemos um cálculo incrível. Quando eu olho para a direita, vejo um carro se movimentando na minha direção, o meu espírito já calcula muito rapidamente a distância do carro, qual a velocidade que o carro está andando. Se eu olhar para o lado direito, o meu cérebro também vai calcular a distância daquele carro, do carro que está vindo da minha direita, a velocidade que ele está vindo. Olhando para frente, eu saberei, o meu espírito vai conseguir calcular, eu, neste caso, a distância que tem. E com base na velocidade dos dois carros e a distância, ele vai dizer qual a velocidade que deve ser a minha passada, para que eu atravesse e chegue do lado de lá com segurança. Isso só olhando. Veja quantos cálculos nós fazemos para nos manter em segurança atravessando uma rua. Agora, o que eu faço? Estou com o celular na mão, chego na rua e vou atravessando, não olho nada. É claro que isso não vai dar muito certo. Aí, nós temos que orar bastante, né? Para que o nosso instinto entre, né, em cena e nos dê a melhor opção para que eu saia em segurança. Ok? Escolha vai me fazer realizar as coisas com uma maior consciência do todo. E eu tenho condições de dizer, atravesso ou não atravesso a rua? Vou ou não vou? O que devo fazer? Veja, nesse sistema, eu paro para refletir, eu vou levantar um leque de opções e dentro desse leque de opções fazer escolhas. É claro que para que nós façamos a melhor escolha, nós temos que ter como base o nosso objetivo. Quando eu vou atravessar a rua, qual é o meu objetivo? Chegar do lado de lá com vida em segurança. Então, as opções que eu devo, a opção que eu devo elencar como a melhor é aquela que me coloca em segurança do lado de lá. De repente, a escolha vai ser assim: espera, deixa passar todos os carros, mesmo que você fique 2 ou 3 minutos aqui travado do lado de cá, para depois atravessar. Ah, mas eu estou na faixa de pedestre, é o meu direito. Mas às vezes a melhor escolha é esperar, porque nós sabemos que talvez o amigo que está vindo do lado de lá não reconheça que a preferência é do pedestre, por orgulho, por egoísmo, e acabe causando um acidente que pode me tirar a própria vida.
Qual é o meu objetivo? Não é chegar com segurança do lado de lá? Façamos com calma. Vamos refletir melhor as nossas escolhas. Aqui, né, neste item, é que está, né, o grande X da questão. É não reagir, mas agir de forma consciente. Quando alguém me bater a face, é parar para refletir, tentar entender o que está acontecendo, para não reagir e bater a face do outro sem pensar, por uma reação instintiva, né, muitas vezes motivada pelo ódio, pelo rancor, pela animalidade que ainda insiste habitar o meu ser. Animalidade que não quer dizer que vem do animal, mas animalidade que eu construí ao longo das minhas experiências, né, tristes experiências, e que me tornei esse ser, muitas vezes desprezível, que me leva à agressão física de outras pessoas. Então, nós temos que parar, quando estimulados, seja qual for o estímulo, para refletir. Se eu tenho à minha frente um grande bolo de chocolate, né, um bombom, uma alimentação, que eu pare para refletir se eu tenho o diabetes, o colesterol, o mal que aquilo pode me causar, às vezes abreviando a minha existência terrena, a oportunidade de vivenciar experiências, e talvez venha a optar por não fazer uso naquele momento, pois que já o fiz no dia anterior e talvez hoje não será uma boa ideia. Assim é para tudo na vida. Na medida em que nós vamos parando para fazer essas reflexões, né, para vivenciar experiências mais saudáveis enquanto espíritos, é claro que nós vamos realizando um progresso intelectual e também moral, que esse processo decisório, agora eu vou utilizar a palavra automática, tá? Vou utilizar a palavra automática, mas não no sentido do condicionamento. Nós vamos automatizando determinadas coisas. O espírito vai desenvolvendo outras questões que, claro, esse processo decisório se torna muito mais rápido. Quando nós pegamos o exemplo do Cristo nas inúmeras experiências que ele viveu, o processo decisório dele era muito rápido, ele não tinha que parar para fazer essas reflexões, né, que para nós às vezes leva horas para tomar a decisão. O Cristo, ele fazia muito rápido. Por exemplo, diante da mulher adúltera, né, quando, né, as pessoas questionam ele a respeito de que a mulher tinha sido pega em adultério e que a lei mandava apedrejá-la até a morte, né? O que o Cristo ia responder? Se fôssemos nós com as nossas imperfeições, lá naquele tempo, o que nós responderíamos? Eu acho que não precisaria nem perguntar, né? O estímulo de ver a mulher adúltera já faria a gente atacar a pedra. Porque nós estávamos condicionados àquilo. Agora, Jesus não. Mas Jesus precisou parar para refletir? Não, Jesus já era. Lembra o que nós falamos? Nós vamos ampliando a nossa capacidade de escolha. Como Jesus já era, nós sempre escolhemos a partir daquilo que nós somos. Então, naturalmente, Jesus já tinha aquilo muito profundo nele e que ele faz uma escolha muito rapidamente. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É claro que antes dele lançar esta fala, Jesus começa a escrever na terra inúmeras imperfeições, mas veja, ele foi muito rápido. Lançaram a questão, lançaram o problema, ele se agacha e começa a escrever na areia inúmeras imperfeições, dando tempo para aqueles que estavam ali presentes, olhando as imperfeições, se identificassem com elas. Ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, ou aquilo outro. Aí depois ele lança a pergunta: aqueles dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus era sábio, né? Jesus era perfeito. Esse processo de escolha lento ainda é nosso, de espíritos imperfeitos. Mas se nós queremos progredir, nós temos que fazer uso da aguinha santa que Chico Xavier
nos propõe, né? Na hora que nós estamos lá no casamento, que a esposa ou o marido chega com determinadas situações que nos magoa, o que nós devemos fazer? Botar a aguinha na boca e não tirar a água da boca enquanto eu não me sentir capaz de falar algo que vá acrescentar naquilo que tange o meu progresso, a relação. Mas enquanto eu estiver desequilibrado, eu mantenho a água na boca. O que é se manter a água na boca, gente? Não é para me permitir ficar em silêncio, refletindo o que está acontecendo, para fazer a melhor escolha? Conte até 10. Aguarde. Freie a reação. Não reaja. Reflita para ter uma ação mais consciente do resultado que você espera. Quem aqui quer ter problemas no casamento? Ninguém quer ter problema no casamento, que a gente quer ser feliz. Quando nós brigamos com a esposa, quando nós brigamos com o marido, nós prejudicamos a relação, ambos são infelizes. Quando nós agimos de forma mais consciente, fazemos as melhores escolhas, abrimos mão do nosso orgulho, abrimos mão da razão para termos a felicidade, é claro que a escolha é mais saudável para a relação e para nós mesmos. Um dia um amigo chegou e me questionou, na relação, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque às vezes não dá para ter os dois. Naquele momento, nós vamos ter que abrir a mão da razão para que haja harmonia. Porque aquele momento da discussão vai passar e nós continuamos juntos, felizes, né? Juntos, animados, contentes. Mas se a gente se estranha, se a coisa engrossa realmente, é claro que ali podemos ficar uma semana brigados, distanciados, né? Chateados um com o outro. Aí há a necessidade do perdão. Olha, o esforço ele é muito maior, muito mais custoso, porque agora eu tenho que ir lá pedir perdão pelo que eu fiz. Tenho que ir lá pedir desculpas pelo que eu fiz. Se eu não fizesse nada, eu não precisaria estar pedindo desculpa. Tudo ficaria muito bem. Percebem como a escolha do bem traz muito mais resultados positivos? Então vejam, amigos, parar para refletir, cada estímulo para depois agir é a proposta para conseguirmos progredir. Não podemos deixar a vida nos levar. Nós é que temos que ter a vida que nós desejamos. Isso é escolha. Isso é exercer o livre arbítrio. Então, nós podemos até praticar o mal, mas a prática do mal foi uma escolha minha. A prática do bem também é uma escolha minha. Nós é que escolhemos o que desejamos fazer. Nós é que queremos, é que ditamos como será o nosso futuro, o que eu espero do meu futuro. As escolhas que eu faço hoje podem me trazer alegria ou sofrimento no futuro. Não valerá a pena parar alguns minutos para refletir melhor? Para ter uma maior certeza do futuro que eu terei? E para finalizar, lembrem-se, sempre temos que ter um objetivo para podermos fazer as nossas escolhas de acordo com o nosso objetivo. Enquanto espíritas, nós entendemos que estamos aqui na Terra para chegar à perfeição, porque chegar à perfeição é chegar à felicidade tão sonhada que nós desejamos. Então, as nossas escolhas, elas têm que estar de acordo com esse objetivo. Se a minha escolha me mantém espírito imperfeito, espírito infeliz, então tem algo de errado. Eu não posso mais fazer aquela escolha. Eu tenho que parar para fazer novas reflexões, para conseguir escolher um caminho diferente, para que eu me aproxime um pouco mais da felicidade. Então, meus irmãos, quando fazemos uso desse processo de escolha, nós passamos a ter uma maior responsabilidade.
nós passamos a ter uma maior consciência sobre o que estamos vivendo. Ou seja, é viver o presente, é estar no presente, é saborear as experiências do presente, do agora. E com isso, com certeza, estamos administrando muito melhor o nosso livre-arbítrio. Fácil? Não. Mas é possível parar para refletir. Lembra o que eu falei? Era prático, né? Parar para refletir. É parar para analisar. Todos nós somos capazes, diante de um estímulo, parar para refletir. Não é essa a ideia? Né? Prático, simples, mas requer um esforço, que nós falamos no texto lá, né? Que é romper determinadas barreiras que moram dentro de nós mesmos. O que nós temos que pedir agora, então, é que Jesus nos ajude a romper essa barreira, a romper a nós mesmos, né, que impedimos o nosso progresso e de chegarmos àquela felicidade que tanto desejamos. Obrigado aos amigos internautas por estarem nos acompanhando. Obrigado a Esther, a Elito, pelo convite, né, para poder estar com vocês mais uma noite, pois que muito me alegra falar de Espiritismo, falar de Kardec e refletir a respeito da vida. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Boa noite, meu amigo Andrei, mas nós é que ficamos satisfeitos com a tua colaboração sobre o Espiritismo. Nós também gostamos muito de ouvi-lo, ainda mais trazendo uma mensagem tão agradável, fazendo com que nós mudemos as nossas atitudes, mudemos os nossos desafios para poder chegar a Deus. Porque sempre nós culpamos alguma coisa na matéria que nos atrapalha, mas toda a culpa está dentro de nós, porque nós não tomamos os devidos cuidados para agir em benefício da nossa vida e do nosso espírito. São os entraves da vida, do livre-arbítrio que nós achamos que é total e não é. Ele tem um limite da atuação. O plantio é livre, mas a colheita dos erros, os quais cometemos, é obrigatória. A Esther agora fará a prece final para nós. Antes da prece, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso querido Paulo Salermo, lá de Porto Alegre, que vai ser o nosso próximo palestrante na próxima segunda-feira, e a todos que estiveram presentes nesta noite, a nossa gratidão, né? E a nossa gratidão ao Vandrei. Muito obrigada pelas reflexões, Vandrei, foi muito boa, como todas, né? E você sabe que você é um amigo que mora no nosso coração e é um amigo que a casa recebe sempre de braços abertos. Nossa gratidão. Então, eu vou pedir para o Ailito fazer a nossa prece final. Vai fazer, Ailito? Querido Jesus, estamos aqui mais uma vez, agradecendo por tudo e por todos, a todos os amigos internautas presentes, agradecendo ao nosso amigo o Andrei, que sempre que precisamos está se dispondo a fazer uma palestra de grande valia para os conhecimentos espíritas. Senhor Jesus, rogamos a Ti as bênçãos sobre este planeta que passa por uma crise. Rogamos a Ti os fluidos medicamentosos sejam distribuídos para todos à medida e na quantidade necessária para que salvemos os nossos espíritos do livre-arbítrio mal tomado. Faça com que o corpo não padeça tanto quanto existem as necessidades, mas que tenhamos forças para passar pelos obstáculos da vida como se fosse
um presente do aperfeiçoamento. Em teu nome, Senhor Jesus, dando por encerrado os trabalhos da live. Que assim seja. Vandrei, muito obrigado. Que Deus o acompanhe sempre. E a todos os internautas aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima live. Muito obrigada pela presença de vocês. Até segunda-feira, com Paulo Salerno. Tchau, Vandrei, muito obrigado e desculpa.